Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um resumo completo do que aconteceu no Saturday Night Main Event deste sábado. Estou fazendo esse vídeo logo depois que acabou o show, então não tem nem as fotos ainda das lutas. E eu vou manter desse jeito para a gente poder soltar logo o conteúdo, porque eu acho que vale a pena. Teve muita coisa interessante que aconteceu. Sendo que assim, a coisa mais marcante do show, infelizmente, foi a montoeira de intervalo, né? Em 2 horas de show, acho que a gente teve 1 hora de intervalo. É compreensível porque o show passou na TV aberta nos Estados Unidos, mas isso acabou tirando um pouco o brilho do evento. Tiveram lutas que metade da luta foi de intervalo e acabou prejudicando um pouco o evento, mas ainda assim deu pra gente avaliar um pouco a luta. Então vamos falar basicamente o que aconteceu de principal em cada uma das lutas e aí das nossas avaliações. A primeira luta da noite foi a luta de duplas, de tag teams, entre o Bron Breakker e o Seth Rollins contra o Sami Zayn e o CM Punk. E foi uma luta bem interessante. O CM Punk no começo da luta, ele lutou como se não tivesse amanhã, ele teve uma das melhores lutas, né, desde que ele voltou para a WWE, e ajuda um pouco a ser uma luta de duplas, porque ele pode descansar um pouco. É, a luta, ela foi bem equilibrada. O Sami Zayn teve uma hora que o Bron Breakker e o Seth cortaram o ringue com ele, mas depois ele conseguiu escapar, fez o hot tag e tudo mais. Quando a luta foi se encaminhando para o final, é que aconteceu assim, o que a gente não esperava. A gente esperava, mas a gente não esperava que acontecesse o que aconteceu. Né? A gente esperava que fosse ter alguma interferência, que talvez surgisse um terceiro homem na aliança do Paul Heyman, e sim, nós temos um terceiro homem na aliança do Paul Heyman. Mas não é o Sami Zayn. A gente estava apostando que de repente fosse rolar uma heel turn do Sami Zayn, e não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que no final da luta, o Sami Zayn estava se preparando para tentar aplicar o Helluva Kick no Bron Breakker. Ele tinha feito aquele Buckle Bomb que ele joga o adversário no Buckle, né, no Turnbuckle. Ele fez isso, foi pro corner para poder aplicar o Helluva Kick no Bron Breakker, mas quando ele se preparou para fazer isso, eis que apareceu o Big Bronson Reed. O Bronson Reed voltou, né, do seu período de contusão. Ele acertou uma avalanche no CM Punk do lado de fora do ringue, derrubando aquela barricada ali perto da onde fica o timekeeper, e a pessoa que está anunciando o show. E aí no ringue, o Sami Zayn ficou distraído. Quando ele virou, ele tomou um spear do Bron Breakker e tomou o pinfall. E aí depois da luta, o Bronson Reed ainda voltou pro ringue e ele aplicou um tsunami devastador no Sami Zayn. No começo, o Bron Breakker ficou encarando o Big Bronson Reed, não entendendo qual era do Bronson, não sei o que. O Bronson entrou no ringue, o Seth Rollins deu um tapinha no ombro do Bron Breakker e abraçou o Big Bronson Reed. E assim ficou caracterizado que o Bronson Reed é o terceiro membro do grupo do Paul Heyman. Então, assim, está confirmado, tem um terceiro membro, e esse membro é o Bronson Reed. Assim, o grupo tá forte pra caramba, porque o Bron Breakker é um animal de forte, e o Bronson Reed também é um monstro. Então, o Seth Rollins está só se cercando de gente muito forte. Sinceramente, eu acho que tem espaço para mais um. Assim, eu acho que tem espaço para mais um nesse grupo aí. Vamos ver se eles vão fazer um quarto, né? O Bronson Reed, ele não casa muito com aquela ideia que a gente tinha da stable do Evolution ter uma pessoa que se semelharia ao Randy Orton, né? O Bronson Reed não casa muito com essa ideia. Então eu acho que ainda poderia ter alguém aí, um Ethan Page, um Austin Theory, um Grayson Waller, alguém dessa estirpe aí para entrar como quarto membro do grupo. A gente vai ver o que vai acontecer, mas foi muito legal a gente ver o Bronson Reed voltando para a WWE. Sucesso para ele nesse retorno, e vamos ver como é que vai ser essa história aí desse grupo. A segunda luta foi a luta pelo Campeonato dos Estados Unidos entre a Zelina Vega e a Chelsea Green. E cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu tinha ainda alguma dúvida que a Zelina Vega é fraca como lutadora, essas dúvidas foram extirpadas nessa luta. Quem carregou a luta foi a Chelsea Green. Foi ela que fez os melhores movimentos. Cara, a Zelina Vega, ela fez uma coisa que ninguém deve fazer numa luta, que foi ela tentar consertar um bot. Porque ela foi aplicar o 619, ela já tinha tentado aplicar uma primeira vez, mas não tinha conseguido, a Chelsea Green escapou. Aí pro final da luta, a Chelsea Green se apoiou nas cordas e a Zelina Vega foi tentar aplicar o 619 de novo. Só que quando ela foi aplicar o 619, a perna dela enganchou na corda e ela não conseguiu fazer o giro. E aí, numa situação dessa, o que você faz? Se você cometeu um bot e você não completou o movimento, o que você faz? Você volta, você sai da posição que você tá, você vai na corda e tenta aplicar o 619 de novo. Tá? Boteou, ok. Bola que segue.
Cara, a Zelina Vega ela não fez isso. Ela tentou completar o movimento. E pra fazer isso, ela deu um chute na cara da Chelsea Green. Quebrou o nariz da Chelsea. Aí, cara, quando eu olhei assim na live, eu não identifiquei o que teria causado a quebra do nariz da Chelsea. Mas, cara, quando o pessoal notou que, gente, foi o bot, eu falei, cara, não é possível. Aí eu voltei e eu vi o que a Zelina Vega fez. O que ela fez não se faz, gente. Você chegar e dar um chute na cara da adversária pra poder completar um movimento que você errou, é um erro, é um amadorismo na luta livre absurdo. Entendeu? Assim, vocês falam que eu tenho hate pela Zelina Vega, mas é por causa dessas coisas, entendeu? Assim, não tem cabimento, não tem condição. No final das contas, depois disso, a Chelsea Green ela tentou fazer um superplex na Zelina Vega nas cordas, a Zelina Vega aplicou o Cold Red da segunda corda de novo e foi pro pinfall e derrotou a Chelsea Green. Então, assim, Zelina Vega ainda é campeã dos Estados Unidos. Na minha opinião, a Zelina Vega ela não tem mais condições de ser campeã. Tá? Não quero saber o que vocês acham sobre ela. O que ela fez hoje foi um crime. Não se faz um negócio desse. E, assim, pra mim, a WWE ela tinha que pegar, tirar o título dela e botar ela um mês na geladeira. Porque, cara, não é possível. Entendeu? Você não chega e tenta consertar um movimento e dá um chute na cara, assim, do nada. Ela foi, no mínimo, imprudente. E na luta livre você tem que ter uma confiabilidade entre os lutadores. O que a Zelina Vega fez hoje foi pra tentar salvar o bote que ela fez, chegou e dá um chute na cara do adversário. Desculpa, mas pra mim não colou. Então, assim, eu quero muito que a WWE bote ela de castigo e tire esse título dela. Tomara que aconteça no SmackDown, mas eu acho que é por causa do Aleister Black eles não vão fazer. Então, enfim. É isso. Na luta anterior eu dei 3 estrelas e meia, esqueci de dar a nota da luta de tag team, eu dei 3 estrelas e meia. Pra essa luta, 1 estrela no máximo, só porque a Chelsea Green ainda carregou um poucas coisas. A terceira luta foi o John Cena contra o R-Truth. E aqui foi legal pelo seguinte, o John Cena ele entrou no ringue com a sua entrada preto no branco, com fonte Arial Black 12, e o R-Truth ele entrou no ringue com a música do John Cena e com a entrada original do John Cena, né? Com o Titantron e tudo mais. Então foi muito interessante. Ele estava usando a camisa do John Cena, só que com uma fita aqui escrito Ron, né? De Ron Cena. E foi muito interessante. E a luta foi uma luta curtinha, na verdade, para contar uma história. Né? O John Cena, basicamente no começo, já foi para os seus 5 movimentos. Né? Ele deu os 2 shoulder tackles, fez o suplex que transforma num powerbomb, foi pro Five Knuckle Shuffle, acertou. Quando ele foi pegar o R-Truth para dar o AA, o R-Truth escapou. E aí ele, R-Truth, começou a fazer a sequência de movimentos. Então ele fez o shoulder tackle, os 2 shoulder tackles, o twisting bomb, foi pro Five Knuckle Shuffle, aplicou, acertou o AA, mas aí foi para 2, o John Cena chutou. Ele ainda aplicou o STF, mas o John Cena escapou também, segurou na corda. E aí, quando continuou a luta, o John Cena foi para fora do ringue e ele pegou o cinturão para ele acertar o R-Truth. E aí, quando ele veio pro ringue com o cinturão pra acertar o R-Truth ele olhou pra cara dele com aquela carinha de gatinho do gato de botas do Shrek, sabe? Que ele fica assim, com aquela carinha de pidão assim. E aí o John Cena parou e ele entregou o cinturão pro juiz. E aí ficou a impressão de que o John Cena ia virar face, né? Passou essa. Eles deram esse tease do John Cena se tornar face de novo, se tornar mocinho de novo. Mas aí quando o juiz virou as costas para entregar o cinturão pro Timekeeper, o John Cena foi e deu um chute nas regiões baixas do R-Truth. E aí ele aplicou o AA e foi pro pinfall e venceu a luta. Então o John Cena venceu a luta. Eu dou 2 estrelas e meia para essa luta, pelo que aconteceu e pela historinha que foi contada, mas não foi nenhuma luta técnica. Tem luta da WWE que a gente não avalia a luta pela questão técnica, a gente avalia a luta mais pelo entretenimento. E essa foi uma luta de entretenimento, foi uma luta rápida, então 2 estrelas e meia. Depois dessa luta, nós tivemos a luta na jaula do Drew McIntyre contra o Damian Priest. E foi outra luta prejudicada pelos intervalos comerciais. Porque, assim, o público falou This is awesome e a gente ficou sem entender por que estava dizendo This is awesome em um dado momento. Mas foi uma luta que foi com idas e vindas entre os dois. Os dois chegaram a trocar finalizadores, então o Damian Priest chegou a dar um Claymore no Drew McIntyre, o Drew McIntyre chegou a dar um South of Heaven no Damian Priest, mas no final o Damian Priest ele conseguiu botar o Drew para baixo, né? Ele acertou, eles trocaram cadeiradas também. Primeiro o Drew acertou a cadeira no Damian, depois o Damian acertou a cadeira no Drew. E aí, com o Drew caído, o Damian botou uma cadeira, porque o Drew tinha trazido 2 cadeiras para dentro da jaula, né? Antes da luta começar. Ele botou uma cadeira embaixo da cara do Drew e aí depois aplicou o concerto, né? Acertando a cabeça do Drew com a outra cadeira. E aí o Drew ficou caído no ringue, o Damian chegou e escolheu a saída mais fácil. Em vez de ele fazer o pinfall do Drew, ele simplesmente escapou pela porta.
Ele saiu pela porta, ainda olhou para trás, meio que assim, pô, volto para lutar, volto para derrotar o Drew, não. Ele simplesmente saiu pela porta, saiu pelo chão e ele venceu a luta. E o Drew, depois de um tempo, ele acordou, o pessoal veio tentar ajudar ele, ele mandou todo mundo embora e ele saiu andando. Então, o que tá me parecendo? Tá me parecendo que, assim, o que a gente comentou, acho que no SmackDown, e na prévia, porque o vídeo do SmackDown a gente fez uma pequena prévia, né, do Saturday Night Main Event. Eu acho que tá se comprovando que vai rolar um double turn aqui. Eu acho que o Damian Priest vai se tornar vilão e o Drew McIntyre eles vão botar como mocinho. E se isso acontecer, eu acho que vai ser melhor pros dois. Eu acho que o Damian Priest é melhor como vilão e eu acho que o Drew McIntyre é melhor como mocinho. Então foi bem interessante, foi bem legal ver essa luta. Eu dou 3 estrelas pela luta, mas assim, ela foi uma outra luta que foi prejudicada pelos comerciais. Então, eu acho que, assim, pela luta, pela história, parece que eles vão encerrar com essa feud, né? O Michael Cole chegou a falar que foi uma vitória definitiva do Damian Priest. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu quero muito que o Drew se torne um mocinho. Adoraria ver o Drew como mocinho. Ele, assim, nas mídias sociais, ele é muito bom, ele é muito legal. O público estava vibrando com o Drew. Apesar do Drew ser vilão na luta, o Drew, quando ele estava partindo para cima na luta, o público estava indo ao delírio. O público quer torcer pelo McIntyre. A WWE tem que aceitar isso. Já deu, cara. Drew McIntyre como Drew McIntyre, chorão, não sei o quê. Já deu. Bota ele como mocinho e empurra ele de novo pro main event, cara. Não é difícil de fazer isso. Então, essa foi a luta. 3 estrelas para mim. A luta foi boa, mas foi muito sacrificada pelos intervalos. E isso também aconteceu no main event entre o Jey Uso e o Logan Paul. Uma luta de 10 minutos. Quando chegou na luta deles, já era 10h49 da noite. Eu falei, cara, não é possível que eles vão fazer um main event com uma luta de 10 minutos. Uma prova de como os intervalos comerciais sacrificaram o show. Mas para piorar a situação, no meio de uma luta de 10 minutos, teve um intervalo de 4. Entendeu? A gente tava assistindo a live e a gente, cara, não acredito que eles meteram um intervalo no meio do main event, num main event de 10 minutos. Mas eles fizeram isso. Então, assim, a coisa ficou tão sacrificada que quando voltou, já tava com 5 minutos de luta, o público tava gritando This is awesome. E aí a gente ficou assim, cara, peraí. This is awesome da onde? Teve 1 minuto de luta, entrou no intervalo comercial, quando voltou o povo tá gritando This is awesome. Por quê? A gente ficou sem saber. Eu acredito que a WWE vai botar os vídeos integrais das lutas na internet. E eu gostaria muito que eles fizessem isso, porque, assim, não tem cabimento a gente assistir o que a gente assistiu sem ter noção do que aconteceu nas lutas. Então eu acho que eles vão botar os vídeos integrais e isso pode ajudar a gente a ter uma avaliação melhor das lutas do que a gente teve, porque sinceramente fica difícil da gente avaliar. Assim, se a gente avaliar pelo que foi mostrado, a luta foi de 2 estrelas. Mas eu acredito que tenha sido de 3, porque o público estava gritando This is awesome, então durante o intervalo pode ser que a luta tenha ficado interessante. Mas a história da luta não foi a luta em si. 2 coisas sobre a luta, né? Primeiro, a luta em si, quem carregou a luta foi o Logan Paul. Os melhores movimentos da luta foram do Logan Paul. O Jey Uso foi, assim, muito fraco na luta. Numa luta que teve pouco tempo, quem teve os movimentos de maior amplitude foi o Logan Paul. Por mais que o público estivesse mandando o Logan Paul ir para aquele lugar, a verdade é que quem carregou a luta foi o Logan Paul. Mas como é que terminou a luta? Basicamente, os dois trocaram movimento, chegou uma hora que o Jey Uso fez a sequência dele, né? Ele deu um super kick e foi pro Uso Splash, ele acertou o Uso Splash. E aí, quando ele foi pro pinfall no Logan Paul, a gente ouviu o barulho da plateia, mas a câmera não estava mostrando. Alguém puxou o juiz para fora do ringue e acertou o juiz. Quem? John Cena. O John Cena interferiu na luta, puxando o juiz. Ele entrou no ringue e começou a esmurrar o Jey Uso. Aí vocês perguntam, por que isso? Durante o show, né, num momento no intervalo, o John Cena e o Jey Uso se encontraram. E aí o John Cena chegou assim e falou, cara, é interessante porque você ter esse cinturão na cintura de um youtuber seria como arruinar a luta livre, né? Então ele meio que cantou a jogada que ele faria depois. Porque ele resolveu atacar o Jey Uso para forçar o Logan Paul a se tornar campeão, o que faria todo mundo odiar, e isso significaria essa pegada do Cena de destruir a luta livre nesse período dele de aposentadoria. Só que, quando o John Cena estava esmurrando o Jey Uso, junto com o Logan Paul, toca a música do Cody Rhodes. E aí o Cody Rhodes vem pro ringue,
Ele vem pro ringue, ele ataca o John Cena, ele consegue aplicar aquela sequência de socos deles e o uppercut no chão. Ele pega o John Cena e aplica o Crossroads. Né? Ele aplica o Crossroads, o John Cena rola para fora do ringue, ele não cai morto dessa vez. O Logan Paul, ele vem com o Brass Knuckles para acertar o Jey Uso. O Jey Uso escapa e aplica o Super Kick, faz o Uso Splash, e aí dessa vez o árbitro entra, faz a contagem e o Jey Uso mantém o cinturão. E aí foi muito engraçado que na live, né, é assim, quem é fã do Jey Uso deu 4 estrelas pra luta. Quem não é fã do Jey Uso deu menos 5 estrelas, né? Eu dou 3 estrelas porque eu acho que a luta foi boa, assim. Eu tô dando pelo que o público tava falando, né? Mas o interessante foi que depois da luta, o Cody Rhodes deu uma promozinha básica, onde ele falou que a estrada do Cena para aposentadoria vai passar pela terra do Cody Rhodes, né? E aí ele fez um trocadilho com Rhodes, né? Road é estrada em inglês, né? E é o nome do Cody Rhodes, né? E aí ele disse o seguinte: olha, você, Cena, tá aí com um parceiro do teu lado, o Logan Paul. Eu, Cody Rhodes, estou com um parceiro do meu lado aqui, o Jey Uso. Vamos fazer o seguinte: eu desafio vocês dois para uma luta de duplas, John Cena e Logan Paul contra Cody Rhodes e Jey Uso no Money in the Bank. E assim terminou o show. Então, eu acredito que é isso que vai acontecer. O Cena deve aceitar. E nós teremos uma luta sensacional de duplas por Money in the Bank. Teremos Cody Rhodes e Cena juntos no ringue de novo. Eu acho que vai ser muito legal. É uma forma de eles manterem essa feud rolando, preservando o título do Cena, porque o título do Cena não vai estar em jogo. Né? E também não vai estar em jogo o título do Jey Uso. E aí eles mantêm o foco do show nas duas lutas do Money in the Bank. Então achei muito legal, achei muito interessante. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lembrar que agora o Jey Uso ele pega o Gunther no show do Monday Night Raw depois do Money in the Bank, no dia 9 de junho em Phoenix. Né? Então tá confirmado Jey Uso e Gunther pro dia 9 de junho. E aí, ou no Money in the Bank ou no dia seguinte, é bem possível que a gente tenha cash-in do Money in the Bank. Seja quem for o vencedor. Eu ainda tô apostando no Seth Rollins porque eu acho que o Seth Rollins vai utilizar essa maleta para roubar o campeonato mundial do Jey Uso. E o momento perfeito para isso é depois da luta com o Gunther. Né? De repente o Gunther estraçalhar o Jey Uso, acabar com ele, e aí o Jey Uso vencer por pouco, mas o Gunther estraçalhar ele, e aí depois vir o Seth Rollins e fazer o cash-in e levar o campeonato, que é o projeto de longo prazo. Vamos ver se isso vai ser o que vai acontecer, se não vai acontecer, vamos ter que esperar para ver. Mas assim, a nota do show para mim, se a gente tivesse o show num especial sem intervalos, teria sido 7. Eu acho que algumas lutas foram boas, a luta da Zelina Vega com a Chelsea Green foi esquecível, ainda mais depois do que aconteceu. Mas por conta da montoeira de intervalo que teve, que estragou o show na minha opinião, eu dou nota 3. Porque assim, ficou muito ruim, ficou muito sofrível acompanhar o show. Assim, ficou muito ruim mesmo. Fazer live estava até difícil, tá? Mas foi uma prova de que um show de 2 horas pode ser melhor, tá? Porque acabou sendo um show que foi bem tranquilo de fazer a live. 2 horas de show é muito melhor de você fazer live do que 3. Então eu espero que o SmackDown volte para 2 horas para que a gente tenha condições de fazer lives melhores do SmackDown, porque 3 horas de show acaba sendo bem difícil, bem cansativo, tá bom? Bom, galera, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso resumo. Desde já eu convido vocês a continuarem a assistir o nosso canal. Ontem a gente chegou a 430 pessoas no over. Durante o show a gente chegou a 250. E no Overrun, né, que é o nosso bate-papo pós-live, a gente chegou a 430 pessoas. Muito obrigado por todos vocês que estão com a gente, têm acompanhado a gente. Monday Night Raw a gente vai estar junto de novo. Se Deus quiser, se a internet continuar aqui funcionando, 8h30 da noite ou 8h45 a gente vai decidir na segunda-feira. A gente vai estar fazendo a cobertura do Monday Night Raw. Eu vou deixar alguns vídeos aqui na tela para vocês poderem assistir e continuar dando essa moral para o nosso canal. Agradeço a audiência de vocês. Continuem a fazer tudo aquilo que a gente tem pedido para vocês fazerem no canal. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe o seu hype, assista a maratona dos nossos vídeos. Desde já agradeço. A gente vai se ver na segunda-feira. Assistam os vídeos que eu vou deixar na tela. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço, um bom resto de final de semana. Até a próxima.